ela manifestou interesse de promover alguns trabalhos desse teor nesta região, e coincidência que não existe, né, coincidência ou não, nós estávamos aqui nos idos de 92 nos reunindo para fundar um grupo de estudos acerca da doutrina espírita, e foi a partir daí que uma médium nos trouxe uma mensagem dela, em que ela havia demonstrado esse interesse enquanto espírito. Então, como era alguém daqui desta região, que é a região do Mato Grande, a região aqui de Seramirim também, nós resolvemos por bem em homenageá-la, e demos o nome do centro de Aura Celeste. Se me permite um acréscimo, a gente fala muito espírito, mas pergunta-se o que é o espírito, né? Talvez seja essa uma das questões que ele vai fazer. Me permita só explicar. O espírito nada mais é do que nós. Alguns chamam de alma, né? Nós chamamos de espírito porque eles assim se denominaram, e Kardec achou por bem denominar estes seres sobrevivente e pré-existente à morte de espírito. Então, o espírito nada mais é, ninguém se assuste, não é ninguém. É uma pessoa como nós, sem o corpo físico, apenas isso. Então, nós somos seres pré-existentes à vida, ou de hoje, e sobreviventes à morte, e consciente dela, logo após o desencarne. A Adelaide Augusta Câmara, ela foi aqui de Natal, né? Nasceu aqui em Natal. Foi para Rio de Janeiro, antes era a capital de federal, e ela tinha vários dons, né? Não sei se esse é o termo que fala, mas ela era clarividente, era cura, né? Só psicografava, não é isso? E tem uma coisa que eu fiquei curioso para saber, porque esses mais simples, a gente já tem uma clarividência. Eu acho que deve ser alguma coisa referente a ver. E tem o que eu achei interessante, que é bilocação. O que seria esse termo? Você realçou alguns chamados dons por Paulo, né? Que nós chamamos atualmente de mediunidade, faculdades mediúnicas. As faculdades mediúnicas, elas são diversas, são várias. E a que mais chama a atenção é a chamada a manifestação de efeito físico, ou a psicografia, né, quando a pessoa escreve, ou, entre aspas, incorporação. Na realidade, esse é um termo que nós utilizamos por ser mais comum dos nossos irmãos umbandistas, mas, na realidade, nenhum espírito incorpora, ele influencia. Então, a Adelaide de Câmara, ela era poetisa, ela tinha esses dons ou essas faculdades mediúnicas, tá? E com isso ela escreveu alguns livros nessa área poética. Então nós estamos aqui já com a presença, se me permite anunciar, né, de Vitor Teixeira Vasconcelos, nosso confrade também, que se congrega conosco aqui na Aura Celeste, e do presidente, que é Geilson Bezerra. Eu gostaria de saber o que é perispírito. Eu vou passar aqui para Geilson Bezerra, para que ele possa responder, e se for necessário eu complementarei. Boa noite, amigos ouvintes, boa noite a todos. Esse tema é um tema bem, vamos dizer assim, vasto. Ele é um tema amplo, porque ele envolve várias áreas, como conhecemos a doutrina espírita, nas suas características. Ela se caracteriza pelas características da ciência, é uma doutrina que tem uma das suas bases na ciência, na filosofia e na religião. Tratar sobre o perispírito é um tema que nos pediria ou demandaria bastante tempo, pois é aonde, como o próprio Kardec diz, está a razão de toda a compreensão da ciência humana e até mesmo a ciência espírita.
mas vamos aqui, de uma forma bem simples, resumir o tema e deixar já de antemão o convite a todos os ouvintes que se interessarem por mais esclarecimentos sobre o tema, a comparecer em nossa casa nos dias de estudo, que são as quartas-feiras, das 19 horas às 20 horas, às sextas-feiras, das 19h30 às 20h30, e aos domingos, das 20 horas às 21 horas. Bom, o perispírito. O perispírito é uma camada intercessora ou que fica entre o corpo material e o corpo espiritual. Como a nossa própria ciência já definiu muito bem, nosso ou todo o corpo existente no universo é energia condensada. O corpo físico é uma energia mais densa, vamos assim bem dizer, e o espírito uma energia mais sutil, mais fina, mais pura. Como então ligar algo tão puro a uma camada tão mais densa ou a uma matéria tão mais grosseira? Não no sentido de bom ou de mal, mas grosseira no sentido de vibração, de onda. Uma onda ela é mais fina, outra onda ela é mais densa. Para explicar melhor isso, nós temos a questão da própria rádio, onde nós temos a frequência de AM e FM, duas ondas que vivem espessas no ar, mas que são de ondulações bem diferentes. Assim, a matéria, ela oscila em uma frequência bem mais densa que o corpo espiritual. Então, para que possa haver a ligação entre o corpo espiritual e o corpo material, definimos o perispírito, que é essa camada que nos permite a ligação entre um e o outro, né? É por isso que muitas vezes a gente diz: rapaz, sonhei com um parente meu que já faleceu. O que é que você está vendo? Não mais a matéria, que por um processo natural da física, por um processo natural da vida, já se decompôs. Mas você está vendo ali o corpo perispiritual do ser que o possui. Beleza, esse é o programa Feira Moderna, né? Programa Feira Moderna, 6h33, você liga e participa, 3274-4757, Múcio. Pois é, e também você pode acessar através do www.blogdoxereta.com.br. Vocês sim estão ouvindo a gente agora em Portugal, né? Você está em outros países aí também, qualquer lugar do planeta, você pode sintonizar, né, o programa Feira Moderna. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, o seguinte: o Espiritismo tem entre seus princípios a crença em Deus? Sim, Múcio. Antes de responder a esta pergunta, me permita só complementar o que Geilson nos falou, para que possa ser melhor fixado a questão do perispírito. Se nós tomarmos por comparação, uma comparação de forma um pouco grosseira, o corpo físico, esse corpo perispiritual ou perispírito e o espírito, comparando com um ovo, nós teremos a casca do ovo, equivalente ao corpo físico, a gema, a clara, equivalente ao perispírito, e a gema, equivalente ao espírito. Bacana, bacana. Então, fica mais fácil da gente entender. Quando nós desencarnamos, nós utilizamos esse termo para melhor denominar a falência dos órgãos, ou, entre aspas, a morte como cessação da vida física, não da vida no sentido mais amplo, né? Porque o espírito sobrevive à morte, o espírito ele preexiste à vida corporal e sobrevive à morte. Então, seria uma forma de nós fixarmos melhor o que seria esse perispírito. Então, uma vez que a gente parte o ovo, né, resta a clara e a gema. E seria o que nós vemos durante nossos sonhos, ou enquanto o nosso corpo perispiritual, o nosso perispírito se encontra no plano espiritual, é esse corpo que a gente vê com as mesmas características do corpo físico das pessoas. Mas com relação a Deus, sim,
A primeira questão de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, né? E os Espíritos nos respondem: é a causa suprema, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O Espiritismo acredita, sim, tem como base um Criador, porque nós aceitamos o axioma de que não existe efeito sem causa. Em tudo há uma causa. A perfeição do universo que aí está, há que ter uma causa inteligente, porque o acaso não existe. Então, mesmo a explosão do Big Bang, que é aceito pela doutrina espírita como a originária deste universo e de outros universos também, né? Porque nós não acreditamos que Deus, a sua amplitude e majestade, assim digamos, ele não criaria um universo, né? E lá colocaria pessoas como nós apenas e nos faria crescer para praticamente o nada, o morrer e o acabar. Tá? Então, sim, Deus existe, nós acreditamos, e Ele é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Bom, normalmente, às vezes, a gente passa por uma coisa, a gente está aqui no momento, a gente assim, pô, já passei por isso, em alguma relembro, parece que já passou por aquele momento, você tudo de novo, né? E tem alguma coisa a ver também com o que você acabou de falar, mediunidade? Isso. Bom, como falávamos sobre a questão do perispírito, por essência, nós não somos a matéria. Muitas vezes colocamos, rapaz, o meu espírito, a minha alma. Mas, na verdade, nós somos o espírito, a alma, que tem a matéria, e não a matéria que tem a alma. Por que isso? O que é que sobreexiste à morte? O corpo ou o espírito? O espírito. Então, assim, a nossa essência que sobrevive à morte, que sobrevive ao tempo e a tudo, que chamamos de espírito, esta é a nossa essência verdadeira. E o espírito, ele não está ligado diretamente às vicissitudes da matéria. O espírito não cansa como cansa a matéria. Então, durante o repouso do nosso corpo físico, nós, quanto espírito, voltamos e vamos visitar amigos queridos, ou se desejamos, vamos fazer uma viagem, desejamos ou já passamos por aquele local, podemos nos deslocar àquele local. E responde até uma questão interessante que você colocou sobre nossa querida Adelaide Augusta Câmara, a bilocação, que é uma questão onde o espírito ele pode, saindo da matéria, conhecer antecipado o local aonde ele vai. Então, é possível, sim, mas essa condição não é dada de toda forma nem de todo jeito. Tudo na lei divina existe por uma razão, por uma causa. O espiritismo tem rituais ou sacerdotes? O espiritismo, ele procura reviver o cristianismo primitivo, que não havia sacerdote, né? Nós tínhamos os discípulos como os principais divulgadores e propagadores da doutrina do cristianismo. Nós não temos rituais como se conhece em outras religiões. Nós temos alguma forma de trabalhar, como por exemplo, em nossas reuniões, uma prece inicial, o estudo ou o tipo de desenvolvimento da reunião e uma prece final. Se isso é um ritual, nós seguimos esse procedimento. Mas não temos paramentos, nós não temos sacerdotes, né? Todo conhecimento, qualquer um que venha a estudá-lo poderá contestá-lo, poderá discutir à luz da doutrina, ou melhor, da ciência, né? Até porque aí Kardec disse que se a ciência viesse a, vamos dizer assim, derrubar quaisquer dos princípios
da doutrina espírita, da filosofia espírita, então que nós ficássemos com a ciência. Porque, na realidade, Kardec definiu o espiritismo como sendo a nova ciência que vem revelar aos homens as relações entre os dois planos, ou seja, o plano dos espíritos, dos chamados mortos, e o plano dos físicos, dos vivos, nós, entre nós e aqueles que já partiram. Então, não temos sacerdócios, não temos paramentos, não temos rituais no sentido estrito, e, é claro, como toda organização, nós temos um presidente, nós temos um diretor, nós temos um coordenador, mas que é eleito por um período e depois outro substituirá, qualquer um. Ou seja, para você ter uma ideia, como foi que esse grupo surgiu aqui em Seramirim? Não sei se vocês vão perguntar isso, mas só para ter uma ideia. Nós começamos a estudar. Pessoas interessadas, curiosas do que era, querendo saber o que era o Espiritismo. E aí nós pegamos o Livro dos Espíritos, o Pentateuco Kardeciano, e passamos a estudar. A ler, a discutir, a chamar pessoas que tinham mais conhecimento para nos tirar determinadas dúvidas. E foi até o ponto de chegar onde chegamos. Nós temos 20 anos já aqui em Seramirim de estrada. Espero ter respondido a sua resposta. Programa Feira Moderna, 6h42. Não deixe de ligar e participar no nosso 3274-4757. Boa noite para você aqui em Seramirim, nas mais de 25 cidades, onde chega o sinal da nossa 105. Pois é, esse é o programa Feira Moderna, né? Levando sempre para você informação interessante, né? Isso, sempre trazendo pessoas aqui que tem causa e peso na sociedade, que traga realmente algo que possa instruir você, que consiga fazer com que você realmente aprenda, né? Através das informações que a gente traz por aqui. Até porque, às vezes, na maioria das vezes, como o Romualdo bem falou no início, às vezes a gente escuta de alguém alguns comentários a respeito de uma determinada instituição, de um determinado grupo, e a gente socializa para as outras pessoas aquela informação de forma errada, né? Então é justamente para isso que nós estamos aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta, que no caso são 3 em 1. Onde fica o Centro Espírita Aura Celeste? Quais são os dias de reunião? E qualquer pessoa pode participar? Eu acho que eu vou fazer as 4. E quais foram as ações? Quais são as ações que o Centro Espírita sempre faz, que a comunidade, que passa despercebida, às vezes a gente não sabe, né? Para que isso existe? Não faz o bem a ninguém, né? Alguma ação e tal. Seria bom que vocês deixassem bem claro para a população sobre isso aí. Bem, o Movimento Espírita Aura Celeste, e aqui em Seramirim, ele situa-se na rua Monsenhor Valfredo Gurgel, 367, né? Nossos horários de estudo são na quarta-feira, das 19 horas às 20 horas, o estudo do ESD, que é esse estudo da doutrina espírita, onde todos podem participar. Como o nosso irmão falou, nós não temos rituais, não temos nada disso, assim, nos reunimos para estudar. E o objetivo desse estudo é exatamente a transformação do homem, a melhoria. A doutrina espírita, ela tem por objetivo principal a consolação, que é um dos papéis que Jesus atribui ao Consolador prometido. Então a doutrina espírita, ela vem através do seu estudo explicar por que sofremos, qual a razão do sofrimento, por que eu nasci em uma família tão problemática, por que eu estou aqui. São tantas as perguntas que nós nos fazemos diariamente. Por que uma criança nasce já com doença, se não existe? E aí lembramos Jesus, quem pecou? Seus pais? E Jesus responde, não, mas para que se cumprisse a vontade de Deus. Então a doutrina espírita tem esse objetivo de conscientização do ser, de educação da alma. Então, esse estudo do ERG objetiva isto. Após, nós temos o estudo do Evangelho, que ele vai das 20 horas às 21h30, onde nós nos reunimos para estudar o Evangelho de Jesus, né? Na sexta-feira nós temos o estudo do EJA também, das 19h30 às 20h30.
No sábado, pela manhã, nós temos a nossa evangelização infantil, onde reunimos um grupo com mais de 50 crianças, onde o nosso objetivo Coisa boa. não é transformá-los em espírita, porque não é o objetivo da doutrina espírita transformar ninguém em espírita. O objetivo da doutrina espírita é a conscientização do ser. Por isso que nós dizemos que nós temos espíritas católicos, espíritas evangélicos, espíritas budistas. Nós temos uma gama imensa de pessoas de outras religiões que frequentam a nossa casa, e não é o objetivo dizer, a partir de hoje eu sou unicamente espírita, porque o objetivo da doutrina é essa conscientização do ser. Então, nós temos a evangelização infantil, que vai exatamente educando a criança, como Jesus falou, a amar o próximo como a si mesmo, né? Então, nós temos um grupo de evangelização infantil. À tarde, nós, há quantos anos já fazemos a distribuição da sopa? Há 18 anos. Há 18 anos, ininterruptamente, nós temos um grupo que realiza um trabalho com quase 40 ou 50 mães também, não sei exatamente o número, onde distribuímos sopas. Já tomei dessa sopa, viu, amor? Fui lá fazer uma apresentação, aproveitei e tomei da sopa lá, muito boa. À noite nós temos a nossa reunião pública. Todos os trabalhos de estudo são públicos, mas nós dizemos a nossa reunião pública porque é o momento onde a gente se reúne e temos uma palestra sobre um determinado tema do Evangelho, né? Após a aplicação dos passes, né? Que depois você pode perguntar o que é um passe. Bom, mas no domingo nós voltamos a reunir-nos novamente com o estudo do ESD, mudou esse domingo. O estudo mediúnico, das 19 às 20 horas, das 20 horas às 21 horas, o estudo do ESD. Por necessidade dos instrutores, houve uma alteração, né? Mas é esse o nosso quadro de horários, onde todos estão convidados. Então eu vou aproveitar o gancho e vou perguntar, o que são os passes? Eu vou passar aqui para nosso amigo Vitor, que está aqui caladinho, ele vai nos responder. Boa noite a todos os nossos ouvintes da 105 FM. Primeiramente, nós gostaríamos de dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em estarmos podendo participar do programa Feira Moderna, não é? E tentando ser assim extremamente objetivo para que quem esteja lá do outro lado nos ouvindo possa compreender o que vem a ser o passe, né? Porque muito se fala na doutrina espírita, não, nós vamos tomar passe e tal, mas o que é na verdade o passe? E aí, em rápidas palavras, nós podemos dizer que o passe nada mais é de que uma troca de energias, tá certo? Onde nós podemos afirmar que o nosso dia a dia, as nossas atividades, nos deixam, de certa forma, se não tivermos o cuidado necessário, tanto quanto que desequilibrados em alguns pontos, alguns chakras, né? Pontos de energia que nós temos no nosso corpo e espírito. E aí, nós precisamos reequilibrar essas energias e há necessidade de fazer essa troca. E o passe é exatamente isso. Nós retirarmos essas energias que são, digamos assim, doentias, que são degenerativas e recolocarmos com energias saudáveis, tá certo? Então, o passe é essa troca de energias feita através do médium, tá certo? O médium é apenas um instrumento, mas, na verdade, patrocinado e realizado pelos espíritos que trabalham na casa, tá certo? Então, essa troca de energias. Programa Feira Moderna 6h50, liga, participa, 3274-4757, boa noite para você ligado na 105. Pois é. Eu gostaria de saber o que é reencarnação e uma outra pergunta. Por que não nos lembramos das nossas vidas passadas? O Espiritismo não criou determinadas palavras, significado. Assim como o passe, a reencarnação também não tem a sua origem, o termo, no Espiritismo. O passe, complementando o que Vitor nos falou, é uma técnica já empregada
através do magnetismo, que não foi estudado inicialmente. Essa questão de ciência não foi estudada especificamente pelo Espiritismo. O Espiritismo apenas aperfeiçoou e aplica em razão de sua eficácia, chamados fluidos magnéticos. Da mesma forma, a reencarnação, nós temos o termo utilizado pelos nossos irmãos budistas e pelas religiões orientais, com uma diferença. E lá eles acreditam que o espírito ele pode reencarnar também em animais. Mas os espíritos, quando do feitio da codificação kardeciana, eles disseram que isso seria retroagir, e o espírito ele não retrograda, ele só evolui, ele só progride. Então, a reencarnação não se processa para nós, espíritas, em animais, mas somente no corpo humano. Mas o que era a reencarnação? É simplesmente a volta à vida. Para nós, é o termo que era empregado por desconhecer como se procedia pelos nossos hebreus do passado. Na Bíblia trata esse tema como ressurreição. Eles acreditavam que se podia ressurgir, mas não sabia como. Daí, porque do diálogo de Nicodemos com Jesus. E Jesus fala: se vos falo das coisas desta vida e não me compreendes, quanto mais se falar das coisas do céu, ou das coisas do Espírito. Tá? Então, o que é a reencarnação? É o renascimento de um espírito, não um espírito novo criado para um corpo novo, mas um espírito antigo que já viveu outras vidas, que renasce em um corpo novo para que ele possa trilhar novamente entre os chamados vivos, né? Entre a carne, e fazer uso desse corpo para o aprendizado, para o seu progresso moral e progresso intelectual. Então não dá, ninguém... vou reencarnar em você. Isso não existe. Não existe esse reencarnar em você. Pode sim usar aquele termo de encarnar no sentido de colar e marcar presença na mina, quando, né? Meninos conhecem muito bem essa situação aí. Mas não é assim que se processa. O espírito, ele entra em perturbação, vamos dizer assim, ele vai modificando a sua forma perispiritual desde o momento da fecundação do óvulo, né? Por isso que nós somos terminantemente contra o aborto, porque o aborto, e aí é um tema bastante complexo, não vou me aprofundar muito, mas o aborto para nós é ceifar a oportunidade de um espírito renascer, de um ser, que esse ser pode ser nosso pai, né, nosso irmão, um parente querido, alguém que está precisando vir novamente no seio daquela família, e a gente cessa através quando realiza um aborto. Então vou passar aqui para Geilson para que ele possa complementar. Só complementando o que nosso irmão Jerônimo colocou muito bem, numa visão bem espiritual, a reencarnação nós vemos como um grande exemplo do amor divino. Até então, condenados ao inferno, ficávamos sempre temerosos. Certo dia, uma mãe chegou até nós chorando e perguntou o que seria do filho dela que havia se suicidado. Em lágrimas, ela chega desesperada, e nós, através dos ensinamentos colocados pela doutrina espírita, colocados sobre a reencarnação, consolamos, no sentido de que utilizamos as palavras que Jesus coloca no Evangelho, como sendo vós, humanos, imperfeitos, o vosso filho pede um pão, e vós não dais uma serpente, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Por que não aceitar a reencarnação como uma justiça divina e o amor divino, mas aceitar o inferno, aonde o Deus coloca simplesmente no inferno ser para queimar eternamente? Por que ser mais fácil acreditar nessa proposta e rejeitar a oportunidade do Pai, que novamente dá ao Filho a chance de se reajustar diante da lei divina? Então a reencarnação para nós, no sentido,